Assalamu alaikum, pessoal. Hoje vamos falar aqui de um lugar onde é muito estigmatizado no Cairo, que é a Cidade dos Mortos. E existem vários vídeos e aí os nossos colegas Mundo Sem Fim, os nossos colegas Mundo Sem Fim acabaram de fazer um vídeo também, que eles estão aqui no Egito e foram lá nessa localidade da Cidade dos Mortos. Mas o que significa Cidade dos Mortos? Ou seja, vamos lá explicar um pouco da parte de história, vamos explicar o que acontece. Porque eles no vídeo, no final do vídeo, eles falam que eles foram hostilizados no final. O que será que aconteceu, o que poderia ter acontecido para eles sentirem essa sensação e para eles terem visto algumas atitudes dos moradores deste local. Fiquem comigo, até o final. Localizado no sopé da montanha Mokattam Mountain, que é o que a gente... Já até montei fotos desse lugar, eu gosto muito de lá. A Cidade dos Mortos ela é um cemitério surpreendente, transformado numa cidade improvisada, onde os panteões, os mausoléus e os túmulos estão cheios de vida. Afinal, não há só mortos ali neste cemitério. Então, essa necrópole existe há mais de 700 anos. Foi mais ou menos quando começou a ser construída no século VII. Ela foi fundada por Amr ibn al-As, ou seja, um líder. Ele liderou a conquista árabe do Egito em 642 já depois de Cristo. Então, vocês veem, no século VII, lá para trás, tá? A Cidade dos Mortos, ela foi então habitada desde esses primeiros séculos por guardiões de túmulos de místicos sufis, ou seja, dos califados daquela época, que houve várias guerras, e eles iam enterrando ali os seus mortos, e havia vigilância desde aquela época. O califado fatímida via a Cidade dos Mortos como um local de peregrinação. Os sultões mamelucos posteriores realizaram desfiles militares, celebrações religiosas e procissões, enquanto construíam os seus palácios nas entradas principais desse cemitério. Popularmente conhecido como El Araf, a Cidade dos Mortos afasta-se do silêncio sepulcral característico de outros cemitérios. Lá, o que começaria há séculos atrás com as pessoas que trabalhavam cuidando dos túmulos dos nobres não pararia de crescer até se tornar mais um bairro do Cairo. Um espaço em que a vida e a morte se abraçam. Alguns dos habitantes da Cidade dos Mortos orgulham-se de ter a oportunidade de partilhar alojamento com os túmulos dos seus familiares e antepassados. O extenso bairro tem cerca de 7 quilômetros quadrados e as casas são compostas por pequenos cômodos com pátios de areia, nas quais se espalham túmulos antigos, sem eletricidade, sem água encanada. Algumas das casas improvisadas, localizadas em suntuosos panteões, têm túmulos dentro dos quartos. Às vezes são os ancestrais dos inquilinos. Por isso é que eles até não se importam, né? Estão ali vivendo com os seus ancestrais. Mas, em geral, a convivência é realizada com estranhos. A grande maioria agora que mora ali nem conhece quem foi ali enterrado. Nem sabe direito a história que está ali. Um túmulo de um nobre, de uma família muito famosa aqui do Egito, é da família de Muhammad Ali, que governou o Egito, não é? Ele também está ali nesse cemitério, onde se chama hoje a Cidade dos Mortos. No meio desse panorama caótico, coberto pela hostilidade, pela relativa frieza das avenidas, não é? Surpreende encontrar cafés e lojas que oferecem todo tipo de serviço. Então, até um posto dos Correios já tem lá dentro, gente. Então, a Cidade dos Mortos, ela está mais viva do que nunca. Ela está, então, localizada a apenas 5 quilômetros do centro do Cairo. Então, 10 minutinhos, se não tivéssemos tanto trânsito, você já estava lá. Então, ela torna-se uma visita perfeita, mais ou menos, para um meio-dia, não é? Graças às conotações históricas da área, ainda é melhor visitar com um guia, porque você vai perder história. Devido às crises habitacionais crônicas do país, a população está aumentando imenso e não há
moradias assim tão fáceis e baratas. Os tempos modernos, por causa dessa crise habitacional, falta de habitação satisfatória e acessível para que a população em rápido crescimento pudesse ter um suporte, muitos egípcios pobres fizeram desses quartos do cemitério seus lares permanentes. Para muitos cairenses, a Cidade dos Mortos é uma área misteriosa e agorenta. Essa é a grande verdade. Cemitérios onde vive uma comunidade de pobres urbanos do Egito, formando uma sociedade ilegal, mais tolerada e separada, segregada. A maior parte vê aquilo como uma grande favela. A mesma coisa, vamos fazer a comparação aí no Rio de Janeiro, uma favela qualquer, a da Rocinha, por exemplo, que veio me agora à mente. Subirias lá facilmente ou preferirias subir com um guia? Uma pessoa que conhece a localidade e consegue te informar do que você deve fazer. É uma sociedade que se formou ali, ilegal, é tolerada, mas ela é separada, é segregada. Mais de 5 milhões de egípcios vivem nesses cemitérios e formaram suas próprias empresas. Existem 5 cemitérios mais ou menos ali nesta proximidade. Ele não é um só, são mais ou menos um conjunto deles. Os principais cemitérios desta cidade é o cemitério do norte, o cemitério de Bab el-Nasr, o cemitério do sul, o cemitério dos Grandes e o cemitério de Bab el-Wazir. Esses são os principais, não é? Como vocês veem, são vários. Esses cemitérios, eles testemunham séculos de história do Cairo. Anteriormente, os governantes do Cairo, então, escolhiam a área para os seus túmulos, fora da cidade. Fora daquela cidade lotada. Então, eles procuravam um lugar mais deserto, mais nos arredores, para fazer os seus funerais dos seus nobres, né? Essa área foi usada, então, como um cemitério para as conquistas árabes, né? Conquistas fatímidas, conquistas abássidas, conquistas aiúbidas, os mamelucos, os otomanos e muitos outros, que houve invasões de vários tipos e vários outros povos que invadiram aqui o Egito, ou tentaram, e conforme eles iam falecendo, eles iam enterrando os seus honrados nobres ali. Então, começaram a adaptar os quartos, porque aquilo é dividido em várias seçõezinhas ali dentro, para atender às suas necessidades. Dividiram, fizeram ali o seu barraquinho. Eles usavam as lápides e usam como mesas e prateleiras. Eles penduram cordas entre as lápides para que as suas roupas sequem. As crianças brincam no meio dos túmulos. Então, trouxeram depois a eletricidade, veio através de fios sobre os telhados vindos das mesquitas mais próximas para poder sobreviverem naquele local. Sim, é o chamado gato aí no Brasil. Estendendo-se então por mais de 6 quilômetros, suas ruas são sem pavimentação e sem iluminação, dependentes do sol da manhã e da eletricidade legal, com fio quente quando a noite cai. A Cidade dos Mortos, ela parece ideal para os seus habitantes porque já está construída, ela está acessível. Então não é uma favela que você vai ter que construir seu barraco. Vai ser mais fácil, já tem tetos, telhados, já tem umas lajes lá, já tem umas paredes grandes por causa dos muros dos túmulos, e eles, aproveitando isso, vão fazendo o seu cercadinho ali, sua casinha, com toda a humildade. Então acaba sendo mais fácil essa favela do que as outras que existem nas proximidades do Cairo. Então por isso ela acaba se tornando uma cidade ideal para construir para quem não tem realmente condições. No entanto, existem muitas desvantagens de viver lá. Eles são acompanhados por um número ainda maior de baratas, mosquitos, moscas, vermes de todos os tipos, não é? Isso não sou eu que estou falando. Nedoroski, um senhor aí conhecido e de história, fez um livro, A Cidade dos Mortos, a história do Cairo, cemitério das comunidades. Então é assim, isso ele já colocou no livro dele, ele fez um estudo para isso. E claro que vai ter baratas, é um lugar onde não tem os esgotos bem feitos. Então os quartos tendem a estar cheios do cheiro avassalador de lixo que está empilhado em todo lado pelas ruas. As ruas que eu digo dentro do próprio cemitério. Então vocês imaginam uma favela, mas onde não tem coleta de lixo, onde as pessoas também não têm aquele cuidado, aquela noção que já tem em outros países,
e acaba se acumulando, porque ninguém vai lá dentro para fazer coleta de lixo, não é? Então, os quartos acabam tendo poucas condições, porque eles também estão cheios do cheiro avassalador daquele lixo empilhado, não é? As suas portas, os esgotos estão vazando dos tanques não drenados, e por aí vai. Então, não é dizer que eles têm uma condição satisfatória ali dentro, eles vivem como se fosse em qualquer outra favela de outro país. Não estou descriminalizando ninguém, hein? Estou apenas tentando explicar o que realmente é aquele lugar. Além disso, os moradores que se estabeleceram na Cidade dos Mortos, eles estão inseguros sobre a sua condição de vida, porque eles vivem lá contra a lei. Eles sabem disso, mas o governo não consegue tirar eles de lá assim, porque para dar casas novas para todos eles é complicado, difícil e caro. Então o governo ainda não tem mãos a medir. A população é muito grande lá dentro. Esses cemitérios construídos na Cidade dos Mortos, eles são muito diferentes da ideia ocidental de um cemitério. Nosso cemitério era para enterrar os mortos, ninguém vivia lá. E a maneira de construção também era diferente. Mas esses tais cemitérios, onde as pessoas invadiram e fizeram de lá suas casas, eles são um pouco diferentes, né? Eles tradicionalmente, os egípcios enterravam os seus mortos em locais de sepultamento que pareciam salas, que para que pudessem viver neles durante um longo período de luto de 40 dias. Então, como vocês veem, eram cemitérios que eram diferentes, né? Uma cultura totalmente diferente, eles eram feitos de uma outra forma. Então tem muito espaço lá dentro, parece jardins até. Os mausoléus são gigantes, são grandes, tem divisões, tem banheiros até, já tinham banheiros para poder fazer as lavagens dos mortos. Então é assim, ele é totalmente diferente de um cemitério ocidental. Uma das maiores e mais decadentes favelas do Cairo, a céu aberto, abrigando mais de 1,5 milhão de pessoas. Segundo dados oficiais de 2017, que são os últimos disponíveis que eu consegui, tá? Então, gente, imagine esse tanto de gente para o governo dar casas novas. Vai ser difícil? Então, eles estão deslocados devido à remoção de terras agrícolas ou desastres naturais. Imagina, veio uma chuva, inundou o Nilo já no passado e eles foram saindo das suas terras, eles foram vindo procurar trabalho na cidade e eles não tiveram grandes oportunidades. Quando chegaram, eles passaram então a ocupar essas criptas, né? Ficaram ali quietinhos na deles, aqueles lugares escuros do cemitério, e fizeram dali o seu lar. Uma fuga para a falta de moradia. Outros, por falta de espaço, construíram então pequenas instalações em volta dentro desses mausoléus e foram dividindo, como eu disse, fazendo o seu sobradinho ali dentro. Eles não estão autorizados, mas eles são tolerados ali, como prova da atual crise habitacional no Egito e da extrema e inegável existência de pobreza nas suas ruas. Então, a pobreza, falta de espaço, urbanização muito carente já para o tipo de população e para crescimento exagerado, não tiveram outra oportunidade. Moradores, eles explicam a dificuldade que uma moça às vezes tem para casar-se acima do seu escalão social. É muito complicado, elas sofrem uma discriminação, as pessoas que moram neste bairro, não só as moças, mas todos os que moram ali. Muitos habitantes dos cemitérios, eles são estigmatizados. Então é como qualquer pessoa, fulano vive na favela, eu vou casar com uma pessoa que mora ali naquela favela. Então quando descobrem às vezes onde a pessoa vem, elas são segregados, né? Como qualquer pobre em qualquer parte do mundo. Em algumas partes deste bairro, eles têm blocos de apartamentos, eles já têm assim os seus apartamentinhos, eles têm centro médico, tem correios, tem até 2 escolas tem lá dentro. Foi construído para a comunidade no governo do Hosni Mubarak, no governo anterior. Então, hoje, a população da Cidade dos Mortos, ela está crescendo rapidamente, apesar das dificuldades, por causa da migração rural, ou seja, as pessoas que não estão se dando já mais nas aldeias e já não estão conseguindo viver da terra, estão tentando trabalho na cidade, que é o que acontece em todos os países, né? Mas a sua situação acaba sendo complicada porque há uma crise habitacional também piorando. O Cairo está sobrepopularizado já não tem mais lugar mais para tanto apartamento.
Então as sepulturas históricas, elas dizem que em breve elas serão removidas num programa de construção do governo para aliviar esse congestionamento do tráfego. Para talvez melhorar, eles estão querendo remover aqueles mortos mais recentes e deixar alguns mausoléus separados, aqueles que realmente pertencem à história. Mas isso é muito complicado, porque esse cemitério ele é uma área protegida pelo patrimônio mundial da Unesco. Ele faz parte, né, do patrimônio mundial da Unesco. As autoridades elas estão planejando uma grande rodovia passar ali bem nesse cemitério. Mas a maior e mais antiga necrópole do Cairo não pode desaparecer assim de uma hora para outra. Temos muita história ali, certo? Então o governo não sabe o que faz, fica assim, precisamos mudar as coisas, mas não temos mais espaço, mas tudo aqui no Cairo é histórico. A construção dessa nova rodovia implicará a remoção de milhares de túmulos familiares, incluindo os das figuras históricas. Então, da arte, da literatura, da política egípcia. Os cemitérios eles estão em uso desde a conquista árabe, há 14 séculos. Então vai ser difícil agora realojar todas essas pessoas, se o governo não tiver realmente um bom plano e colocar todas essas pessoas numa casa nova, certo? Então, extremamente desaconselhável. Agora vamos lá ao vídeo dos nossos colegas, viu? Tem aí vários, não só do Mundo Sem Fim, mas existem aqui outros vídeos que eu já vi e que nenhum abordou um pouco esse tema. Extremamente desaconselhável entrar neste lugar sem um guia contratado. Para isso, com uma tour guiada. Neste momento é proibido entrar com carros de companhias, de agências. Mas você pode pegar um guia separado, sozinho, quieto, num táxi particular, num Uber e ir. Ou mesmo fazer o passeio depois lá dentro a pé. Mas você precisa contratar um guia. Por quê? Ele é egípcio, ele sabe como falar de egípcio para egípcio. Existem algumas peculiaridades da cultura que é crucial você saber em certos lugares. Você não vai andando assim. Depois você vai sofrer alguma hostilidade e você não sabe por quê. Mas vamos lá ver. Já falamos aqui tudo que diz respeito a esse cemitério. É favela, é sobrepopuloso, pobreza, más condições, embora exista gente boa sempre. É um interessante, mas ele deve ser feito em conjunto com um motorista de táxi durante o dia, pois pode ser perigoso de outra forma. Pois é onde as drogas são vendidas e as pessoas realmente pobres mal sobrevivem entre os túmulos. Os vivos são os verdadeiros perigosos. Os vivos são o perigo, não é? Como a gente sempre sabe, os mortos já estão mortos, nós não vamos fazer mal a ninguém. Então, o aumento da criminalidade é mais um medo crescente dos habitantes em relação a estranhos. Porque à beira da Cidade dos Mortos, muitos moradores ilegais também foram expulsos, já por causa de desenvolver, né, novas estruturas, novas estradas, então eles já foram muitos expulsos. Assim, os outros habitantes, a maioria, eles também, em posse daquele seu cercadinho ali no cemitério, sem nenhum cartão de propriedade, eles também temem que o mesmo possa acontecer com eles em breve, que eles sejam despejados dali, né? Mal ou bem, aquilo é do governo. O governo pode tirá-los de lá. Então eles, portanto, desconfiam de qualquer visitante, porque eles temem que possam ter agentes do governo ou do ministério ou dos desenvolvedores daquela região para tirá-los de lá. Então eles vão ter sempre esse medo dos estranhos também e eles vão hostilizá-los por isso. Então, vão com guia. Então é assim, vou contar aqui para vocês, em fevereiro de 2018, o engenheiro Mohamed Taha, ele era o diretor-geral do Departamento de Cemitérios do Cairo nessa época, e o engenheiro, agora eu vou dizer aqui as palavras do engenheiro, ele disse que bullying e crimes de todos os tipos se espalham nas áreas dos cemitérios. Alertando que os inspetores e técnicos que acompanham as violações nessas áreas estão ameaçados e sem seguro no seu próprio trabalho. As pessoas que trabalham ali, mesmo com os mortos, tudo, porque continuam enterrando mortos lá, continuam das próprias famílias deles, junto com os antepassados, eles enterram os seus mortos e existe o coveiro, existe o trabalhador ali,
não é? E mesmo assim, eles sofrem com o medo constante e dizem que não tem segurança para ele, nem para os trabalhadores ali do próprio cemitério. Em entrevista ao Al-Masri Al-Yum, que é um jornal, esse diretor, ele disse assim: existe formação de gangues e rodas de droga, especificamente no cemitério de Bab el-Nasr, Zain al-Abidin. Lembrando que esses crimes afetam o trabalho de gestão dos cemitérios, como eu já acabei de falar, no monitoramento dessas infrações dentro deles. Porque como a polícia vai fazer um bom monitoramento ali? Bem, os militares, se quiserem, eles invadem aquilo e pronto. Mas na lista que entrevistou ele perguntou ele assim: como você encara o número de crimes cometidos por bandidos, furtos e tráfico de drogas dentro do cemitério? E ele disse: enfrentamos muitos problemas em cemitérios localizados em meio a favelas, que abrigam muitos crimes e um grande número de bandidos e crimes de todos os tipos. E mais, ele ainda pergunta: quais os lugares onde você enfrenta perigo ao realizar o seu trabalho de monitoramento de qualquer violação no cemitério? O cemitério de Bab el-Nasr, como eu falei, e Zain al-Abidin e Iman al-Shaf, onde existem informações de gangues e rodas de droga dificultando o monitoramento. Pronto. Acabei de concluir. E por que eu falei isso tudo? Para vocês entenderem por que os nossos colegas, talvez, né? Estou dando uma suposição, estou fazendo um comentário ao vídeo deles que eu assisti, que por acaso não vi nada de especial que pudessem pegar no vídeo deles. Eles tiveram cuidado com a câmera, eles tiveram cuidado com algumas coisas, mas infelizmente existem zonas, pessoas, que não é bom você ir sozinho. Eu já tenho visto vídeos de alguns outras pessoas, inclusive estrangeiros, e eles sempre foram acompanhados de guia. Nem que não seja uma pessoa do próprio, às vezes eles têm os guias deles próprios lá dentro. É alguém conhecido, eles já vão ver que o turista está com alguém conhecido, eles já não vão dificultar nada. Depois tem uma parte do vídeo também que eles comentam que uns meninos vieram pedir dinheiro. No Egito, existe também, especialmente ali dentro, também se cobra o pedágio. Então, eles talvez esperassem que eles fossem dar dinheiro a alguém. Ou como eles viram que eles não foram com guia, talvez eles pensassem: ah, não vão deixar nada aqui para ninguém, vieram aqui fazer o quê? Vai-se embora. E começaram a enxotá-los. Porque é o que me deu a entender no vídeo. Mas eu deixo para eles lá fazerem um segundo vídeo se eles quiserem e explicar mais motivos. Mas é essa a realidade. Ali é um favelão. Não deixa de ser um favelão. Existem boas pessoas? Existe, sim, senhora, porque no mundo inteiro existe bons e maus em toda parte. Mas a estrutura de vida que se formou dentro desses cemitérios forma um bom abrigo para esse tipo de crimes, para esse tipo de situações ilegais, como a droga, como o crime organizado mesmo, não é? Então este vídeo foi mais para explicar para vocês realmente como é esta cidade. Eu já passei lá do lado, já passei em frente, bem devagarzinho, não entrei, porque eu sei que para entrar é preciso às vezes umas condições especiais e você às vezes tem que pagar pedágio. Se você não pagar, você se arrisca. Pelo menos você vai ser hostilizado. Graças a Deus não aconteceu nada pior, não é? Mas, até porque com estrangeiros pode não acontecer nada muito grave, mas existe o risco. E quem quer corrê-lo que sabe. Mas o meu conselho fica aqui: nunca vá para certos lugares sem um guia turístico. E para concluir, no final do vídeo, mesmo no finalzinho, eles ainda falam assim: será que teria sido fanatismo religioso? Aí eu deixo o ponto de interrogação aqui no ar, porque nada a ver, não é? Você está num ambiente já hostil, um ambiente que é preciso se conhecer bem para entrar e que nada tem a ver com religiosidade, não é? Pelo contrário. Um grande beijo para vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo.